Atos capítulo 2. Vamos ficar de pé para a leitura do capítulo inteiro. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província de Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes de Líbia próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi prometido pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai e o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração
E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, seja conosco agora durante essas palavras de meditação, acrescentando à nossa vida o ensino das Escrituras, conduzindo-nos nas veredas da justiça por amor a Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Ao lermos o Antigo Testamento, vemos claramente a atuação do Espírito Santo desde a criação, quando fala que sobre as profundezas, sobre o abismo, pairava o Espírito de Deus. O Espírito Santo atua desde o início, em conjunto com o Pai e com o Filho, pois sabemos que o Pai falou: haja luz e houve luz. O Filho, no entanto, foi por intermédio dele que todas as coisas foram criadas. Nós vemos isso no primeiro capítulo de João, vemos isso de novo no primeiro capítulo de Hebreus, e que tudo é sustentado pelo poder da sua palavra. De quem? Do Filho. Mas o Espírito opera e operou ao longo do Velho Testamento, ungindo profetas e reis, ungindo os juízes. Sansão recebia o Espírito de Deus, que no Velho Testamento era chamado o vento de Deus, o Ruach, o vento de Deus, esse poder do alto que o capacitava para combater os filisteus, assim como os outros juízes foram ungidos pelo Espírito Santo. Mas quando chegamos ao profeta Joel, ele prometeu o dia em que o Espírito não mais atuaria apenas através de certos indivíduos, mas seria derramado sobre toda a carne, homens, mulheres, jovens, velhos. Isso seria a inauguração de uma nova época, como sabemos disso pelas imagens apocalípticas. Sempre quando nós vemos as estrelas caindo, o sol escurecendo, a lua virando sangue, ou seja, esses são imagens apocalípticas que falam sempre, consistentemente, de quê? De uma mudança de era, uma mudança de época. Então, claramente, Pedro, na sua mensagem, ao responder à pergunta da multidão: o que quer dizer isto? Pois todos ouviram o vento, todos viram as línguas, todos ouviram as grandezas de Deus declaradas na sua própria língua, embora tivessem vindo de muitos lugares diferentes, literalmente invertendo o processo de Babel, que Deus espalhou os povos pela confusão das suas línguas. Através das muitas línguas, o povo foi novamente reunido, só que agora debaixo do senhorio de Cristo. Um dia e um sinal que mostrava claramente que Jesus havia sido glorificado, que Ele estava à destra do Pai, que Ele estava reinando. Iniciou então esse período de reino do Senhor Jesus Cristo, e que também seria marcado pela atuação do Espírito Santo, só que agora numa dimensão completamente nova, pois o Espírito seria derramado sobre todos, toda a carne, sobre
homens e mulheres, e jovens e velhos. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Ontem à noite eu tive um sonho, então eu já sei em que categoria eu caio, né? Então, literalmente eu tive um sonho sobre a igreja ontem à noite. Não sei se é um sonho concedido por Deus ou se é que eu vivo isso constantemente, mas eu acordei dizendo, acordei me sentindo velho. Mas esta é a era do Espírito Santo. E como consequência disto, vemos uma igreja vigorosa, comprometida, dedicada. 3.000 foram acrescentados, mas essas pessoas não vieram ouvir uma mensagem e foram embora. Não, eles permaneceram unidos e se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Literalmente, eles se dedicaram a ouvir e a estudar a palavra debaixo da autoridade dos apóstolos. Eles se dedicaram à comunhão. Comunhão não era uma coisa apenas restrita a um churrasco mensal, ou trimestral, ou semestral, ou anual, mas era algo que eles faziam diariamente. Eles partiam o pão e participavam de oração. Eles se dedicavam à comunhão e à oração. Era uma igreja motivada, cheia do Espírito Santo, onde Deus estava atuando e diariamente pessoas estavam sendo acrescentadas e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos se mantinham unidos. Hoje, união é a coisa mais distante da realidade brasileira. Eles partiam o pão em suas casas, participavam juntos de refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente. Que imagem bela da igreja. É assim que a igreja deve ser. Mas a igreja, ao longo desses últimos 2.000 anos, tem passado por épocas próximas a isto e épocas de corrupção, de esfriamento. Após a destruição de Jerusalém, no ano 70, quando Roma veio, muitos se lembraram da profecia de Cristo e não voltaram para suas casas. Quando ouviram a batalha e fugiram, e a igreja foi espalhada pelo mundo antigo. Houve perseguição debaixo dos Césares. Nero culpou os cristãos pelo incêndio em Roma que ele mesmo provocou. E por causa dessa perseguição, a igreja teve que se espalhar. Tiveram que abandonar suas casas, seus meios de vida. Fugiam de Jerusalém e foram espalhados não só em Samaria, na Judéia, em Samaria, mas até os confins do mundo. Vemos então o início das missões, Paulo e Silas viajando pelo mundo grego, e os demais apóstolos também. A grande maioria dos apóstolos morreram longe de Jerusalém, foram mártires longe de Jerusalém. Alguns chegaram até a Índia, e nós temos a tradição da igreja que nos fala sobre isso, né? Os anais da igreja que falam sobre isso. 3 séculos depois, acabaria a perseguição por um tempo, debaixo de um imperador que nunca se converteu de fato. Ele achou expediente, ele achou que tinha sido um sinal, ele pensou ter visto no céu o sinal do Cristo, o Kyrie, este mesmo sinal aqui, ele reportou ter visto isto no céu e achou que esse então seria o novo santo padroeiro, esse Deus dos cristãos seria o novo santo padroeiro de Roma. Então o que ele fez? Ele oficializou e começou. Primeiro que ele acabou com a perseguição, pelo qual todos os líderes cristãos ficaram muito gratos, eu posso lhe assegurar. Quem não iria ficar aliviado de não mais sofrer, não só a perseguição, mas toda a ausência de proteção policial e a possibilidade de ser lançado aos leões, ou ser usado como uma tocha humana no circo romano, ou de ser morto pelas muitas maneiras que nós temos registrado no livro dos Mártires, escrito por George Fox, um dos puritanos do século XVI. 3 séculos depois, então,
Constantino não somente acabou com a perseguição, mas ele oficializou o cristianismo como a religião estatal. Quantos entendem que estatais nunca dão certo? Estatais não funcionam. Transforma a igreja num estatal e o que acontece? Corrupção. Eu não ia falar disso, mas obviamente se aplica. A igreja se tornou a via pela qual pessoas conseguiriam ser funcionários públicos. Você não podia ter uma função no Império Romano, uma função oficial, sem ser batizado numa igreja. O que isso fez? Isto esvaziou a fé cristã e transformou a igreja apenas numa extensão, num apêndice do Estado. A igreja se esfriou, a igreja se corrompeu. Havia líderes notáveis durante esse período. O próprio Agostinho, cuja teologia marcou a igreja durante um milênio inteiro, durante 1000 anos. Agostinho foi o teólogo da igreja cristã. Seus ensinamentos, suas escritas, sua doutrina marcou a igreja e só foi resgatado o ensino de Agostinho quando surgiu a Reforma Protestante. Ele foi o autor mais citado por Calvino nas Institutas da religião cristã, escrito em Genebra. Cada movimento que temos visto ao longo da igreja, cada surgimento de uma nova vida, de um novo sopro do Espírito, tem tido um certo prazo de vida e depois um esfriamento. Por quê? Porque nós somos assim. Nós desprezamos o que nos é familiar e também falhamos em passar adiante a nossa fé para a próxima geração. Eu não quero falar muito sobre essa escola, mas eu louvo a Deus por este esforço, que vai ser um esforço hercúleo e vai ser muito combatido pelo inimigo, porque será uma escola confessional e clássica. Os nossos filhos vão aprender a pensar como cristãos desde os 3 anos de idade. Ao chegar aos 10 anos de idade, já estarão fluentes em português, inglês, latim e francês. Vão aprender as bases da civilização ocidental. Será uma escola que não tem outra igual. E eu louvo a Deus por este esforço. Louvo a Deus pelo que está sendo feito aqui. Serão os líderes desta nação em 20 e 30 anos. Nós estamos falando de uma revolução aqui. Mas cada movimento foi marcado por líderes de visão e de coragem. Agostinho é um dos exemplos. Mas Agostinho teve os seus detratores, ele teve seus inimigos, teve seus opositores. Crisóstomo, que foi um dos grandes pregadores da história da igreja, ele foi o bispo de Constantinopla, que hoje é Istambul. Ele foi um dos poucos pregadores que ousou levantar a sua voz contra o imperador romano, e por causa das brigas políticas ele foi exilado da sua própria cidade. Creio que 5 vezes ele foi exilado ao longo da sua carreira, mas o povo de Constantinopla, mesmo com ele distante, o mantinha como seu bispo. Ele disse: não, ele ainda é o bispo da nossa cidade, um homem amado, um homem de uma coragem, enfrentando até os imperadores. Ao longo da história nós vemos movimentos de toda sorte, tentando resgatar o que? Este ideal de fé cristã, não tentando levar a igreja de volta ao modelo primitivo. A igreja primitiva teve sua função, mas ela viveu dentro de uma época específica. A igreja procura reavivar, reanimar, voltar a ser fiel a Deus, a despeito de toda oposição. Francisco de Assis é um exemplo. Eu sei que ele é tido como um dos santos católicos, mas Francisco de Assis
teve um marco enorme sobre a igreja, uma igreja muito mercantilista, uma igreja corrupta. Ele abandonou todos os seus bens para ser um frade mendicante, para ser um homem simples. Ele era filho de uma família riquíssima e, no entanto, ele teve um impacto tremendo. Quantos missionários franciscanos ao redor do mundo levaram o evangelho numa época para lugares que ninguém ousava ir? Após a própria reforma na Alemanha, o luteranismo, algo vigoroso na época de Lutero, em apenas 3 gerações tinha se tornado algo frio, algo também estatal, se tornou, e até hoje a igreja luterana é a igreja estatal da Alemanha, assim como a anglicana é a igreja estatal da Inglaterra, e os vigários anglicanos recebem seu salário da própria rainha da Inglaterra. Estatais não funcionam, mas surgiu um luterano chamado Jacob Spinner, que escreveu a obra Pia Desideria, falando sobre os pontos de piedade, as questões de piedade, e ele teve um enorme impacto, especialmente esse livro, sobre o seu genro, que seria o Conde Zinzendorf, e do seu castelo em Herrnhut. Conde Zinzendorf começou um movimento de oração que durou 200 anos. 200 anos. Os morávios, um povo que não vivia no ritmo do mundo, mas vivia dedicado a Deus. Foram eles que tiveram um impacto tão enorme sobre sobre John Wesley. John Wesley, que ao atravessar o mar, na sua primeira visita aos Estados Unidos, ficou impressionadíssimo com a serenidade, com a paz, com a confiança e fé dessas pessoas, num navio que estava prestes a ir a pique, um navio que estava prestes a afundar, todo mundo apavorado, inclusive o próprio Wesley. E ele viu esse grupo em oração e sereno. Ele disse: eu quero fé que essa gente tem. Isso tudo fruto de quê? De um grupo que ousou nadar contra a correnteza da igreja. Seu líder, o Conde Zinzendorf. Calvino, um jovem católico, estudando na Universidade de Paris, estudou os pais da igreja, se tornou perito em Irineu, Tertuliano, em Agostinho, e ele, seguindo o movimento daqueles dias, iniciado por Erasmo, um holandês que veio da fraternidade, os Irmãos da Vida Comum, cujo talvez o membro mais conhecido é o autor da Imitação de Cristo. Erasmo disse: nós temos que voltar às origens, temos que voltar às fontes. Nós estamos muito presos a Roma, nós temos que voltar às fontes. Então ele, na Universidade de Paris, começou esse movimento, cujo brado era: há de fontes, vamos voltar às fontes, vamos voltar às origens, vamos voltar ao início. E então o que ele fez? Ele preparou pela primeira vez uma cópia, pela segunda vez, uma cópia fidedigna do Novo Testamento no grego, que se tornou o manual de estudo dos líderes da Reforma. Não fosse por Erasmo e pela invenção da prensa móvel, a Reforma talvez não tivesse acontecido. Calvino, então, na sua viagem, ele não estava a caminho de Genebra, estava a caminho de Zurique, mas parou em Genebra e, convidado por 2 reformadores, eles foram perante o conselho da cidade para debater com os católicos sobre qual seria a melhor religião para Genebra. Naquela época todo mundo estava falando de reforma, de novidade, etc. E então Calvino começou a citar, ele que era um perito, ainda mais perito nos pais da igreja do que os próprios representantes de Roma, convenceu o conselho e ele foi contratado para ser o reformador de Genebra. Muito combatido, muito combatido. Muitos pensam que Calvino mandou em Genebra. Não mandou, não. Ele era apenas um serviçal do conselho que queria apenas se livrar do poder de Roma. Mas ao longo desses anos, correndo perigo de vida, ele teve que fugir da França, onde a reforma nunca pegou e onde houve grande perseguição. Ele então investiu na igreja e começou uma escola. O Instituto de Genebra,
onde pessoas vinham da França fugindo e sentavam aos seus pés. Ele ensinava, ele que tinha no seu coração, o que Calvino mais queria era ser um missionário de volta para a França, uma coisa que ele nunca realizou, ele nunca conseguiu fazer. Ele escreveu suas institutas, exatamente em francês, para poder, aliás, primeiro em latim, depois traduziu para o francês, para ser um instrumento, uma ferramenta, literalmente um folheto missionário para a França. Sob a sua influência, outros se levantaram. George Whitefield, John Wesley. Mas Wesley também foi rejeitado pela igreja. A igreja na Inglaterra estava fria, o povo estava frio, a cidade estava em ruínas, a sociedade, não havia leis trabalhistas, havia crianças trabalhando nas minas de carvão 16 horas por dia na Inglaterra. Era um país totalmente corrupto. E quando Wesley quis pregar, ele foi recusado pela igreja do seu próprio pai. Ele não deixaram ele pregar na igreja do seu pai, que tinha sido um pastor anglicano. E ele teve que subir em cima do túmulo do próprio pai e do cemitério da igreja. Ele pregou, começou a pregar. E aí cresceu, pregou para os mineiros de carvão a caminho do trabalho pela manhã. Às vezes, e ele, influenciado pelo Whitefield, que foi, digamos, George Whitefield, que foi o mentor, digamos, primeiro, o pai do metodismo, quem organizou o metodismo foi o John Wesley, e com seu irmão Charles, que foi compositor de inúmeros hinos antigos que cantamos até o de hoje. Eles começaram um movimento que varreu Inglaterra, mudou uma nação inteira, mas combatido pela igreja. Eu falo sobre essas coisas e poderia falar sobre outros, porque a igreja sempre dependeu de pessoas que tivessem coragem de fazer algo novo, baseado numa visão velha da fé. A tentativa de resgatar o que nós lemos em Atos 2, a comunhão dos santos, a sã doutrina. A igreja tem se desvirtuado vez após vez após vez, tem se esfriado vez após vez após vez, ao ponto de se tornar apenas uma convenção social ou uma função do Estado. E com isto se esfriou. Na época de Lutero, ser um bispo era ter domínio sobre uma área, uma região que pagava tributos, era uma espécie de lorde, uma espécie de barão. Então havia bispos com 9 anos de idade, porque havia pais comprando para os seus filhos um episcopado, exatamente para eles poderem ter uma renda. E tinha pessoas que eram bispos de várias paróquias, várias regiões, porque eles tinham dinheiro para investir, era apenas um negócio. E quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, propondo um diálogo, ele não propôs uma nova igreja, ele não propôs uma subversão da igreja, ele propôs apenas um debate. Mas em reação a este gesto, a igreja tentou, por todos os meios, esmagar esta voz. Mas Deus foi fiel e o abençoou. A igreja hoje deve a esses líderes. Tem uma dívida de gratidão a Zinzendorf, tem uma dívida de gratidão a Calvino, tem uma dívida de gratidão a Francisco de Assis, tem uma dívida de gratidão a Agostinho de Hipona, tem uma dívida de gratidão a Billy Graham. Billy Graham, que foi o primeiro a começar realmente esse evangelismo em massa. Temos uma dívida enorme a John Piper. A minha família também é uma família não muito convencional. Eu venho de uma longa linha de pioneiros. O avô do meu avô, filho de um imigrante escocês,
no interior do Canadá. O nome dele era Tiago, James McAllister. Ele era presbítero da Igreja Presbiteriana Livre da Escócia. O homem que participava da sua igreja em Cobden, Ontário, uma cidadezinha pequena no meio do nada. Se você procurar Cobden hoje, não está na lista de viagens prediletas da sua agência de turismo, não está, porque não tem nada lá. O seu filho John contrariando o seu pai James, ele abraçou a fé metodista wesleyana e se tornou um pastor wesleyano. Um pastor humilde no interior do Canadá. Ele teve 2 filhos. Aliás, desculpe, John foi irmão, James teve 2 filhos. O John e o Roberto, o Robert. O Robert também, dos 2, se tornou muito mais conhecido. E ele foi o primeiro canadense a sair do Canadá e ir até Los Angeles e entrar numa igreja humilde, literalmente um barracão que ficava na Rua Azusa, no centro da cidade de Los Angeles. E o Robert entrou e conheceu a plenitude do Espírito Santo. Primeiro canadense a conhecer a dimensão pentecostal. Recebeu o dom de falar em línguas, voltou para o Canadá e foi um dos fundadores, é tido como o fundador das Assembleias de Deus do Canadá. Se tornou um pregador tão poderoso que, numa das suas mensagens, ele foi entusiasmado demais até de pregar sobre Cristo, tudo é Cristo. Começou um movimento antitrinitariano por causa da mensagem dele, algo que ele não abraçou rapidamente, mas depois voltou para a fé dos antigos. E como todos os pioneiros, era dado a exageros. Brigou contra o movimento Chuva Serôdia, ele foi fundador da revista O Testemunho Pentecostal, e conhecido em todo o Canadá. E o seu irmão mais quieto, não há muito sobre ele, o John, também filho de James, que foi pai do meu avô, Walter. Walter, com 16 anos de idade, foi ordenado ao ministério. E ele casou com a Ruth, a minha avó. E eles viajaram, atravessando o país, indo de vilarejo, de cidade em cidade. Ao chegarem numa cidade, iam para a praça central. A minha avó tirava seu trombone do estojo, e meu avô, com a Bíblia debaixo do braço, com aquele terninho surrado, paupérrimo, minha família. E ele cantava uma música enquanto ela tocava o trombone. E juntava, como não tinha MTV, não tinha iPod, não tinha iPad, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso naquela época. Um trombone na praça era um imã. Era assim um frisson. Um trombone na praça era assim, uau, novidade. Então a cidade saía e eu se juntava ao redor, e ele cantando um dos velhos hinos, e ela tocando o trombone. Então, quando terminava a música, ele pregava o Evangelho. Em menos de um ano, já tinha as primeiras minutas de uma igreja estabelecida, e então ele passava para a próxima cidade. Deixava lá, ligava para a sede em Toronto e dizia: já temos uma nova igreja, manda o pastor que eu vou adiante. Um pioneiro que ia de cidade em cidade. Meu avô teve 2 filhos e uma filha. O mais velho, Jack, sofria de poliomielite quando criança.
Ele sempre foi tratado a pão de ló pelos pais. Mas Jack se tornaria o fundador da Cruzada Mundial de Literatura, a terceira maior gráfica e publicadora do mundo. Fundou várias igrejas na Índia. O caçula da família foi meu pai. Meu pai, que cresceu, meu avô morava bem na frente da linha do trem, que era a parte mais pobre da cidade de Toronto. Ele morava de frente para a linha do trem. Só que por causa do zoneamento, meu pai tinha que frequentar uma igreja, frequentar uma escola de crianças ricas, crianças muito abastadas. Por alguma razão, a região abrangia ainda onde meu pai morava. Meu pai cresceu com um sentimento, um complexo de inferioridade tão grande que ele não podia nem pronunciar seu nome, de tanto que ele gaguejava. O Bob, só começou a falar claramente a primeira vez que ele subiu a um púlpito para pregar o Evangelho. Durante toda a sua juventude, ele gaguejava. Com 19 anos de idade, ele que aprendeu a cantar com sua mãe, eles cantavam duetos na igreja do pai. Ele decidiu se juntar a uma missão evangélica que foi para as Filipinas. Era uma missão evangélica, mas não pentecostal. E ele foi, e ele era o solista. Ele era o solista, porque já estava numa terra estrangeira, não sabiam dirigir louvor, então ele apenas cantava música, depois o pregador ficaria de pé e pregava o Evangelho. Isso em praça pública. Só que, quando ele não estava cantando, nas noites que ele tinha de folga, ele ia para o outro lado da cidade, de Manilha, e fazia seus próprios cultos de oração pelos enfermos, com 19 anos de idade. Imagina. Quando a missão soube que ele estava orando pelos enfermos, eles disseram: olha, o dia dos milagres já passou, você não pode orar pelos enfermos. Então ele disse: então eu vou deixar a missão. Só que quando ele falou isso quer dizer que ele literalmente ficou no meio das Filipinas, com 19 anos de idade, sem um tostão furado e uma mala na mão e uma Bíblia. Ele não sabia o que ia fazer, mas ele disse: eu tenho que fazer o que Deus me manda fazer, e eu vou orar pelos enfermos. Em pouco tempo ele se juntou a um evangelista chamado, o nome não importa, agora eu esqueci, Lester Sumrall, e que era um pentecostal, e os dois viajaram pela Manilha, pelas Filipinas, no interior, subiram para lugares onde, nas montanhas, tribos que nunca tinham visto o homem branco. Ele teve a experiência de, por causa da cura que Deus estava realizando, das curas que Deus estava realizando, a tribo começou a fazer imagens, esculpir imagens dele e do Sumrall, e começar a cultuá-lo. E eles fugiram, de noite eles tiveram que fugir, com medo de estarem blasfemando contra o nome de Deus. Ele plantou uma igreja em Hong Kong, voltou, ele queria ser missionário para a Índia, o coração dele estava na Índia, mas Deus o chamou para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele foi convidado pelas Assembleias de Deus para pregar uma campanha em Santos. E lá Deus falou com ele que ele seria missionário para o Brasil. Ligou para minha mãe e disse: meu bem, venda tudo, e a casa também, porque nós vamos ser missionários no Brasil. Minha mãe estava grávida da minha irmã, ela chorou durante uma semana até meu pai voltar. Chorou todo dia, o dia inteiro, durante uma semana. Mas quando meu pai chegou, a casa já estava à venda e já estavam fazendo planos para vir para o Brasil, onde ele primeiro foi para São Paulo. Só que todos os missionários foram para São Paulo. Naquela época, todos iam para São Paulo. E estava lá entre essa Assembleia de Deus de São Paulo,
E ele disse: por que ninguém foi para o Rio? Ah, Rio está perdido. Rio não tem chance o evangelho no Rio. Ele disse: então é para o Rio que eu vou. A minha veia de teimosia vem de longa data na minha família. E os meus filhos herdaram em cheio esta mesma veia de teimosia. Meu pai trouxe inovações como gabinete pastoral, comprou a primeira emissora de rádio cristã no Brasil. E quando começou a procurar um lugar para reunir, depois de 1 ano estudando português, ele foi alugar o 9º andar da Associação Brasileira de Imprensa, no centro da cidade. Imagina só que loucura que foi isso. E de lá plantou 3 igrejas, sendo que a terceira se tornou a sede. Todo mundo disse: não, Zona Sul é impossível, então eu vou para a Zona Sul. Ele andou todas as ruas da Zona Sul até chegar a General Polidoro 165. Comprou pela fé, construiu uma igreja que durante anos, foi ponto obrigatório para seminaristas que vinham para o Rio estudar, nos seminários metodistas, presbiterianos, batistas, mas eles frequentavam Botafogo domingo de manhã para ouvir esse estrangeiro famoso por causa do seu programa de rádio. Durante esse tempo, meu pai repensou o seu dispensacionalismo e passou a ensinar as alianças e o reino de Deus. Repensou o significado de sacramentos. Foi tão combatido que o próprio pai, meu avô, ligou para ele um dia e perguntou: filho, você está em heresia? Partiu o coração dele de pensar que outros pentecostais tinham ligado para o seu próprio pai. E meu avô foi um homem extraordinário, foi superintendente 2 vezes, superintendente geral das Assembleias do Canadá, e foi o presidente da Aliança Pentecostal Mundial 2 vezes. Um homem simples, um homem de oração, um homem muito introvertido e quieto, mas um homem que Deus também usou. Meu pai repensou várias coisas que muita gente torceu o nariz. Ele chegou a ser convidado pelo grande apóstolo da fé, David du Plessis, participando de um diálogo com os católicos no Vaticano, sofrendo a rejeição dos pentecostais, dizendo: como é que você pode dialogar com Roma? Ele foi lá falar sobre assuntos pentecostais junto com grandes teólogos. Embora meu pai nunca tivesse terminado o 2º grau, ele sentou com jesuítas com múltiplos doutorados e dialogou, e ele mesmo, no fim da sua vida, tinha sido honrado com 2 doutorados honoris causa. Um homem extraordinário que superou as suas origens. Ele organizou, foi a 2ª igreja na América Latina a se organizar de modo episcopal, e muitos acharam que era sob a influência de Roma que ele fez isso, mas não. Ele viu a necessidade de organizar a nossa igreja e, contrariando tudo e todos, estabeleceu o episcopado como nosso governo de igreja. É claro que eu acompanhei, não fui muita ajuda no início, mas eu, do banco de trás, ouvia ele e minha mãe falando sobre a obra de Deus a caminho da igreja. Ou quando convidados vinham de fora, ele me deixava sentar ao lado do sofá, no chão, e eu ouvia ele falando sobre a obra de Deus, e eu sempre quis ser um ministro do Evangelho. Com 9 anos de idade, na escola, perguntaram o que eu seria quando eu crescesse. Eu disse: eu vou ser um pregador do Evangelho. Embora eu tivesse anos de rebeldia, eu amei o Evangelho desde pequeno, amei a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu fui ordenado, com apenas 24 anos de idade, mal sabia eu tudo que iria transparecer. Quando eu tinha apenas 36 anos de idade,
meu pai faleceu. Foi muito cedo. Eu me senti é difícil dizer como é que a gente se sente nessas horas. As pessoas vinham para mim e diziam: quem vai tomar o lugar dele? Eu disse: ninguém toma o lugar de um pioneiro. Anos antes, meu pai tinha dado independência a todas as igrejas. Geralmente, quando vem um missionário e funda várias igrejas, em algum momento se briga por patrimônio. Quem manda aqui? Quem é dono daqui? E meu pai simplesmente deu independência a todas as igrejas. Ninguém entendeu, muitos não gostaram, muitos acharam que ele tinha acabado com a nova vida, que tinha destruído a nova vida, não tinha futuro. Os 2 bispos com ele brigaram com ele, ficaram 8 anos sem falar com ele, inclusive até o dia da sua morte. E eu aprendi o ministério com ele. Durante esse período, com 37 anos de idade, os pastores se juntaram e disseram: estamos contigo. Eu disse: não sei o que isso quer dizer, mas eu fiz um jejum de 40 dias para Deus me mostrar o que fazer. E nós reafirmamos o episcopado, e aos 37 anos de idade eu fui primaz, fui ordenado primaz da então Igreja de Nova Vida. Em pouco tempo, as rachaduras que já existiam, as rivalidades que já existiam, afloraram e foi necessário redefinir a igreja. E eu simplesmente disse: sigam-me ou me deixem em paz. A nova vida não será algo só porque tem um nome na porta. Terão que fazer uma aliança comigo. E nós redefinimos tudo. Muita gente achou loucura. Dos 75 pastores conosco, uns 50 ficaram. Isto foi há 20 anos atrás. Hoje somos 250 pastores e bispos e missionários. E a igreja continua a crescer. Nesse meio tempo, fundamos o seminário. Nesse meio tempo, abrimos uma editora. E mais, eu também comecei a ficar encrencado, porque eu descobri as doutrinas da graça. E eu pensei: onde está meu pai? Meu pai redefiniu muita coisa, reestudou muita coisa. Eu disse: eu queria falar com ele agora, eu queria poder trocar figurinhas com ele. Mas ao afirmarmos as doutrinas da graça, muitos pastores disseram: meu Deus, vamos ter que virar presbiterianos. Eu disse: não sejamos exagerados. E começamos um diálogo com a doutrina reformada que já vem há 20 anos. Estamos botando os retoques finais no livro O Pentecostal Reformado, que já é antecipado em todo o território nacional. Abri uma porta quando lancei o livro O Fim de uma Era, porque eu falei que a igreja tinha ficado desalmada, a igreja tinha ficado fria, que a igreja, no modelo que ela está hoje, está acabando, e nós estamos vendo a igreja sendo desfigurada, desvirtuada por toda parte. E eu disse: a igreja tem que voltar a ser uma igreja que faz discípulos. A igreja tem que ser uma igreja pautada pelo Evangelho e não por benefícios, correntes de prosperidade e as muitas coisas que hoje são as mais comuns. Ao longo desses 20 anos, o presbitério tem me acompanhado, os pastores têm me acompanhado. Mas vivemos um novo dia. Nove anos atrás, a minha vida desmoronou. 9 anos atrás, nós sofremos, eu e a Marta, um processo muito traumático. Eu fui impedido de continuar a ministrar. O meu filho, recém-casado,
recém-ordenado. Ele disse: filho, cuida da catedral. Eu tinha deixado Botafogo, onde nós tínhamos 2.000 dizimistas, onde nós tínhamos um programa de rádio nacional, diário, 23 vezes por dia na Rádio Relógio Federal, onde nosso programa, e eu tinha vindo para a catedral, para o Recreio dos Bandeirantes, para ser pastor de menos de 100 pessoas. Também acharam que a gente estava louco. Disseram: você está louco, vai dar tudo errado. Ele disse: mas Deus falou, eu vou seguir a voz de Deus. E de fato, o Recreio foi o lugar de muita aflição, de muita dificuldade. Sofremos nesses anos o que muitas igrejas não sofrem em 100 anos. Em apenas 18 anos já sofremos divisões, traições, dificuldades mil, até que finalmente o peso disso tudo nos derrubou. E graças a Deus o meu filho entrou na brecha e com coragem enfrentou uma igreja em tumulto e em grande dificuldade. Ao longo desses 9 anos, com a ajuda do Marcelo, o John tem se revelado um homem de Deus. O homem da palavra, o homem de oração, o homem fiel a Deus. E agora está tendo a coragem de redefinir essa igreja. E muitos estão dizendo: o que vocês acham disso? Pessoas me chegam para mim no corredor: bispo, vem cá, o que você realmente acha disso? Eu digo: ele está sendo fiel ao que Deus lhe falou. E mais, Deus vai abençoá-lo, vai abençoar qualquer um que se juntar a ele, qualquer um. Que, meus irmãos, este é um legado que já atravessou gerações. E o que está acontecendo aqui é de Deus. Esta igreja está começando algo que vai revolucionar esta nação. Esta escola será revolucionária. Uma qualidade de ensino que não existe nem nas melhores escolas dessa cidade. É uma qualidade de ensino cristão que não existe. E a coragem de fazer isto, e ao mesmo tempo redefinir membresia, compromisso, de fundamentar a igreja em pregação expositiva, indo completamente contra a cultura dos nossos tempos. Nós vivemos num tempo onde pessoas querem festa, onde querem uma igreja que parece casa de show, onde tem música interessante e onde os pastores se vestem com uma camiseta, uma calça, um jeans rasgado e falam assim de uma maneira informal, mas sem o ensino da palavra. E nós temos assim a coragem de vestir terno e de sermos uma igreja à moda antiga. Nós somos tão contraculturais. É um milagre que vocês estejam aqui. Uma igreja que cresce lentamente, deliberadamente. Muitos vão fazer o que sempre fizeram: questionar, dizer que não vai dar certo, nunca fez assim antes. Mas ouça-me, ouça-me. Quem participar disto não só será abençoado, mas a sua descendência será abençoada também. Receberão o galardão. Esta é uma família resoluta, teimosa. Os McAllisters são teimosos. Eu ensinei eles a serem teimosos. Eu ensinei eles a terem convicção das suas convicções. Eu fazia uma brincadeira com eles quando eram bem pequenos. Eu chegava e dizia: você quer ver como seu ombro treme quando eu ponho a mão no seu ombro? Eu botava a mão no ombro e tremia o ombro deles.
Agora eu vou confessar, foi eu que estava tremendo o seu ombro. Pai, é o Senhor que está nos tremendo. O Senhor está tremendo sua mão. Não, filho, é seu ombro que está tremendo, olha só. Eu botava a mão no ombro e fazia assim. E eles diziam, pai, é o Senhor que está fazendo isso. E eu insistia, eu torturava eles. Mas eles aprenderam a ter convicção das suas convicções. Eu fiz muitas outras brincadeiras. E hoje eu tenho que saldar uma dívida. A partir da semana que vem começa uma nova etapa nessa igreja. Eu estou sendo tremendamente cobrado. Não só a nível denominacional, porque eu sou pastor de 250 pastores e bispos, mas a nível nacional, para falar sobre o Pentecostal Reformado. E durante esses últimos 2 anos eu tenho ocupado esse púlpito, principalmente porque no carnaval de 2 anos atrás eu tive que correr para o hospital com o meu filho que estava cuspindo sangue. Exaustão, com recém-nascido meu neto caçula, não dormia. Ele e a Raquel definhando. Disse, filho, deixa eu voltar a te ajudar. Ele dividia o púlpito com o pastor Marcelo, mas também tinha esse peso da educação cristã que nós levamos muito a sério. Mas hoje, e eu tenho sentido isso ao longo dessa semana, eu quero resgatar essa dívida, porque hoje eu farei o que nem meu pai pôde fazer comigo. Além de abençoá-lo, eu vou instalar o meu filho John McAllister como pastor regente da catedral. Venha, John. Este é o meu filho em quem me comprazo. Ele representa bem. Aliás, meus 2 filhos representam bem. Mas hoje é o dia do John. Eles seguem na linha de fé, no legado de fé e visão, e a coragem de fazer o que pessoas não entendem, mas que ele vê com tanta clareza. Eu o apoio 100%. Eu falei para ele disse, pai, eu apenas estou adentrando a porta que o Senhor abriu com o fim de uma era. E é verdade, eu abri a porta, mas eu sou cachorro velho, eu não sei fazer essas coisas novas que eles estão fazendo. Mas eu entendo, eu concordo, e eu aplaudo a coragem e a fé que ele tem. Então eu vou pedir que vocês fiquem de pé comigo. John, na qualidade de bispo da Igreja Cristã Nova Vida, na qualidade de fundador da catedral, em reconhecimento à sua fidelidade, obediência, capacidade, visão, do homem de Deus que você é, reconhecendo que a sua liderança aqui agora precisa ser estabelecida e que todos aqueles que cooperarem e seguirem serão abençoados. Eu o instalo como pastor regente da Catedral da Igreja Cristã Nova Vida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.